Eu sou Natália Paneló e esse é o Boteco Literário. Essa vai ser uma coluna mensal no Cinema de Boteco em que a gente vai falar sobre livros, especialmente aqueles adaptados para o cinema. Bem-vindos! Esse mês a gente vai falar sobre O Lado Bom da Vida. É um romance do Matthew Quick lançado em janeiro pela editora Intrínseca e que se transformou num filme do David O. Russell, indicado a 8 Oscars. Então, O Lado Bom da Vida é o queridinho da vez. Ao contrário do que o nome possa sugerir, esse não é um livro de autoajuda. Quem conta a própria história é o Pat Peoples. E para ele, a vida é um filme que eventualmente vai ter um final feliz. A ideia de final feliz do Pat é voltar com a Nikki, a ex-mulher. Eles estão separados e agora que o Pat saiu de uma instituição psiquiátrica onde ele estava sendo tratado e voltou a morar com os pais, a vida dele se resume a basicamente 3 coisas. Torcer para os Eagles, ele é um grande fã de futebol americano, ele quer se exercitar para ficar mais bonito para a Nikki e ele quer ler os livros que a Nikki ensina para os alunos no colégio. E aí ele entrega o final de grandes clássicos de literatura americana. E se você não leu, problema seu. Você vai ficar sabendo o que acontece com a Letra Escarlate, com Huckleberry Finn, Apanhando no Campo de Centeio, Adeus às Armas. Isso porque ele fica revoltado com aquelas histórias que não têm um final feliz. Tanto que se o Ernest Hemingway não tivesse dado um tiro na boca, o Pat teria dado uma forcinha. Isso começa a mudar quando ele conhece a Tiffany. E eles têm tanto em comum quanto têm diferenças. E eles têm uma amizade um tanto quanto explosiva. Mas é isso que te faz querer continuar a cada capítulo e saber o que vai acontecer com essa história. Por ser narrado em primeira pessoa, em vários momentos, o livro tem um tom ingênuo. Isso porque o Pat, apesar dos seus 34 anos, se recusa a aceitar que o filme dele pode ter um final diferente do que ele imagina. Às vezes essa recusa incomoda, mas a maior parte do tempo só contribui para deixar o livro mais leve. No fim das contas, O Lado Bom da Vida não é a história de um cara que tem problemas psíquicos e que precisa de tratamento. Ele traz uma mensagem muito positiva de alguém que se reinventou e se tornou uma pessoa melhor. Falando um pouquinho do filme, como na maioria das adaptações, o roteiro tem que abrir mão de um elemento ou outro da história original para poder virar filme. O David O. Russell optou por diminuir o papel de alguns personagens, como é o caso do Jake, o irmão do Pat, e dar destaque a outros, como foi com o Danny, que é amigo dele, e que funcionou super bem porque o Chris Tucker no filme virou o alívio cômico. A Tiffany, embora esteja ótima no filme, é ainda mais interessante no livro. Eu só senti falta de um relacionamento mais complexo do Pat com o pai, como acontece no livro. Mas no filme, quem faz o pai dele é o De Niro, então tá perdoado. Outra diferença marcante foi em relação às músicas. Isso porque até na orelha do livro diz que é uma história encantadora sobre amor, loucura e Kennedy. O Pat tem um problema com Kennedy. Mais do que eu e você temos um problema com Kennedy, ele tem trauma do Kennedy. No filme, isso se transformou numa música do Stevie Wonder. Outra diferença musical foi na cena da dança. Quando o Pat e a Tiffany estão participando de uma competição, no filme eles dançam 2 músicas, Don't Worry Child e Fell in Love with a Girl. No livro, essa música é Total Eclipse of the Heart. Isso acaba fazendo uma diferença marcante, porque no livro, quando Matthew Quick está descrevendo o número dos 2, ele vai narrando verso por verso. Então ele diz, quando a Bonnie Tyler está cantando assim, eu estou fazendo esse rodopio. Isso forma uma imagem muito clara do número dos 2. Até a roupa que eles usam é diferente. E eu não sei você, mas eu preferiria ter visto o Bradley Cooper de colã. Acaba funcionando. O Lado Bom da Vida ganhou uma adaptação bastante digna e realmente é tudo isso que estão dizendo. Se você ainda não sabe o que estão dizendo, leia as resenhas do Túlio Dias e do Wendell Wonka no Cinema de Boteco. Mas esse não deixa de ser um daqueles casos clássicos em que o livro supera consideravelmente o filme. Se eu fosse você, eu leria. Até a próxima!